Boa tarde, graça e paz, queridos. Eu sou o Thiago Lopes aqui. Quero deixar uma palavra de reflexão, de meditação para a sua vida, que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 16. Você que estiver na sua casa e quiser pegar a sua Bíblia, ou quem sabe na condução, com a Bíblia no seu smartphone, tablet ou qualquer outro meio, ou você que só mesmo vai ouvir, medite, pois diz assim, Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais, sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas do céu ou coisas de Deus, mas sim coisas do homem, coisas terrenas. E então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, bem, esse texto nos faz refletir algo a respeito de nossa vida, dos nossos últimos instantes aqui nessa terra, pois o Salvador já está próximo de nos buscar. E estes versículos que ora lemos vai nos relatar que Jesus, próximo do seu julgamento, de ser levado à morte, ele começa a dizer para os seus discípulos mais uma vez qual era a sua missão e o que deveria passar para que a missão fosse cumprida. Ele diz que era necessário voltar e ser afligido, ser coagido, ser interrogado, ser açoitado e diversas outras situações até que ele viesse chegar à morte, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando Pedro e os outros discípulos ouvem isso, eu imagino que um temor muito grande tomou seu coração, seus corações, a ponto de Pedro tomar a palavra e dizer: Senhor, tenha compaixão, não é necessário, o Senhor não precisa passar por tudo isso. Mas aí o Senhor diz para Pedro: Pedro, para trás de mim, Satanás, não seja uma pedra de tropeço. Eu paro aqui para analisar um ponto. Pedro andando com Jesus, comendo, dormindo, acordando, viajando, fazendo a obra do reino, mesmo assim ainda se esquece num momento de aflição qual é a obra e tenta impedir. Uma coisa é ouvir que seu mestre vai morrer, outra coisa é ser convidado para caminhar com ele e ver ele morrer para cumprir uma missão sem você poder fazer nada para poder interromper. Quando esse momento crítico chega, Pedro se desespera e diz: Senhor, não é necessário, tenha compaixão, não passe por tudo isso. Mas o Senhor vai dizer: Pedro, não seja a pedra de tropeço. E aí, quando o Senhor faz essa repreensão para Pedro e aos seus discípulos que estavam ali, Jesus vai dizer: Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e depois siga-me. Esse versículo é um versículo que me faz meditar bastante, porque nós temos vivido dias e tempos em que em nossas igrejas, em nosso país, as pessoas têm tentado pregar um evangelho maquiado, um evangelho falso, corrompido, em que se mostra as coisas, o glamour, a notoriedade de tudo que se pode ganhar com o evangelho,
e não se explica mais a sua real missão e qual é o preço a ser pago para estar de pé, para estar firme seguindo este evangelho, vivendo esta palavra. E aqui o Senhor fala a mesma coisa com os discípulos. Eu nunca menti para ninguém. Desde o começo eu disse qual era a missão. Vim na terra, vou caminhar com vocês, mas vou ser tirado também. Vou morrer para que vocês tenham vida. Não será fácil. Vocês serão afligidos, vocês serão açoitados, presos, vocês serão acusados. Mas ele também diz: quem resistir, quem se manter firme, quem passar por tudo isso, vai herdar algo que nessa terra não cabe. Algo que ciência, homens doutos em sabedoria e conhecimento não conseguem explicar. Ainda que percam a sua vida por amor de mim, vão achá-la novamente, porque há um lugar preparado para vocês e um lugar de glória. E hoje nós temos visto um evangelho em que as pessoas pregam e citam todas as coisas boas que alguém pode ganhar. E aí, quando as pessoas veem a dificuldade de ser um cristão, estão se desviando, estão entrando em depressão profunda, estão abandonando a fé que achavam que tinham, porque ninguém lhes ensinou qual é o real preço de estar de pé desse evangelho. Eu oro para que isso ainda mude nos últimos dias, para que pessoas assim como eu, alguns amigos, líderes que conheço, voltem a pregar um evangelho sem maquiagem, um evangelho com a cara descoberta, o evangelho puro, simples, real como ele é, nada fantasioso, mas real como ele é. Nós sofreremos, nós seremos afligidos, nós apanharemos, nós seremos acusados, nós seremos destratados, seremos excluídos até mesmo pela sociedade. Mas no final, se negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo sem voltar, entendendo que há uma missão a ser cumprida, haverá um dia em que ele voltará com poder e grande glória sobre as nuvens para nos buscar. E aí ele retribuirá segundo as nossas obras, nossa fé, mediante a nossa fidelidade. E aí ele virá. E quando ele vier, queridos, quão glorioso o dia será. Mas isso é para aqueles que tomam a sua cruz, negam-se a si mesmo e o seguem. Renuncie. Seja fiel. Se alguém mentiu para você que está vendo esse vídeo ou vai assisti-la, se alguém mentiu para você e você se frustrou porque alguém disse que o evangelho seria tantas coisas, mas não seria perseguição, não seria aflição, e quando você viveu isso na pele, você se entristeceu, se por algum motivo isso aconteceu com você, eu quero te dizer, não deixa que ninguém minta mais para você. Leia a sua Bíblia, procure a palavra, e ela te esclarecerá a verdade. Sim, o evangelho nos fará ser confrontados, ser afligidos, ser excluídos, sermos presos. Sim, mas no final haverá um lugar para nós de descanso, conforto e alegria. Para encerrar esse vídeo, eu quero dizer que o Senhor diz no seu livro, na sua palavra em Apocalipse, que ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe, reflita nessa mensagem. Graça e paz.